E aí, pessoal, tudo bem? Fazendo vídeo aqui para falar do Bavi deste domingo, porque deu o que falar, né? Um clássico muito movimentado lá na Arena Fonte Nova, o jogo de ida da final do Campeonato Baiano, deu tricolor 2-0, você já sabe muito bem disso, mas antes aproveito para convidar você para se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir, compartilhar com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro também, afinal estamos tentando voltar aqui com o canal, então vamos nessa sem cenário mesmo, cara limpo aqui, só para a gente conversar um pouco sobre o jogo deste domingo. Começar falando que o Bahia reverteu um pouco a lógica, né, nesses primeiros minutos principalmente de jogo, né, o Bahia entrou com uma outra postura do que a gente estava acostumado a ver num tempo recente, né, em que a gente tinha uma dicotomia muito clara no clássico Bavi, que era o Bahia ser a técnica e o Vitória ser a raça. E muitas vezes faltava a técnica para o Vitória ou a raça para o Bahia, né? E o Bahia mostrou que dessa vez não. O time entrou com muito brio, com muita dedicação, realmente buscando o triunfo a todo momento e não à toa conseguiu o gol logo cedo, né? Com apenas 6 minutos de jogo, o Gabriel Xavier abre o placar da partida num lance de cabeça. Ali, Jamerson marcando dois, né? Porque o Arias e o Gabriel Xavier aparecem nas costas dele, o Baralhas ficou marcando ninguém, acho que o segundo homem deveria estar sendo marcado pelo Baralhas, o Gabriel sobe sozinho ali, porque ficou mais o Arias na marcação do Jamerson, então sobe com facilidade, consegue marcar o primeiro gol da partida, importante gol para ele, que estava chegando a 100 jogos com a camisa do Bahia, mas o fato é que o Vitória largou atrás, talvez parece ter sentido um pouco esse início de jogo, sentido o volume do Bahia, que entrou com a faca nos dentes, e um pouco diferente, né, do que a gente estava acostumado a ver dentro do clássico. E tecnicamente o Bahia também se mostrou superior ao Vitória, principalmente nesses primeiros 20 minutos em que o Bahia sobrou em campo. O Vitória sofreu muito para encontrar oportunidades, mas ironicamente teve a melhor chance do jogo nessa faixa da partida, né, porque o Fábio consegue aquela arrancada ao lado do Janderson num contra-ataque, dribla todo mundo ali, como já é característico dele, mas toma uma decisão completamente equivocada na hora que decide chutar uma bola girando, sem força, sem equilíbrio, perde uma chance clara de dar o passe para o lado e colocar o Janderson na cara do gol, praticamente sem goleiro, uma chance perfeita de empatar a partida e o Fábio acaba desperdiçando. Melhor chance do Vitória no jogo, claramente, embora tenha sido uma finalização bloqueada, não foi um chute certo sequer, mas o Vitória foi pouco criativo no Barradão, ou melhor, na Arena Fonte Nova neste domingo, muito pouco criativo, inofensivo muitas vezes para o goleiro Marcos Felipe, e preocupa, né? Preocupa porque não é a primeira vez, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui adiante. E na sequência da partida a gente vê, depois desse susto principalmente, o Bahia cochilando um pouco, né? Parece que percebeu que o Vitória tinha força no contra-ataque de alguma forma e que deveria tomar um pouco mais de cuidado, mas o time cochila um pouco, se prostra demais na defesa e acaba errando alguns lances bestas também, né, de saída de bola, o Marcos Felipe se colocando em fogueira em alguns momentos também, e o Vitória cresce nisso, começa a pressionar um pouco mais, corta algumas bolas, intercepta algumas jogadas, mas ainda assim, quando tem a posse da bola, é bastante inoperante, bastante inofensivo, não consegue conectar passes decisivos, não consegue chutar para o gol, e dentro disso o jogo passou por uns 10, 15 minutos ali dentro do campo de defesa do Bahia, mas com pouquíssima produção ofensiva do Vitória, de fato, assim, né? Realmente só assustava, mas não levava perigo de fato para o gol do Marcos Felipe. Depois, aí lá para uns 35 minutos do primeiro tempo, o Bahia voltou a ter o controle da partida e mostrou que quando queria, quando esticava a corda, chegava no campo de ataque com perigo e com alguma facilidade, né? O Vitória já estava um pouco mais ligado no jogo, já tinha equilibrado um pouco mais a partida, conseguia pressionar melhor, mas mesmo assim o Bahia, quando esticava essa corda, quando trocava passes com mais agilidade, conseguia chegar. O Lúcio teve uma chance da meia-lua, acabou batendo mal também, e o jogo esquentou de fato naquela confusão do Alter com o próprio Lúcio, né? Os dois ali se estranharam, como já virou rotina no Bavi, de ter uma confusão, desse empurra para lá, empurra para cá, e no meio dessa confusão vem a grande polêmica do jogo, né, que é a cabeçada do Everton Ribeiro no Neres, e houve muito questionamento por parte da torcida rubro-negra, o técnico Thiago Carpini também questionou esse lance, porque na semifinal a gente viu o Matheus Firmino do Jacuipense ser expulso por causa de um peteleco, né? Então, de fato, existe uma falta de critério quando a gente fala da arbitragem baiana como um todo, né? E você pode dizer que foi uma arbitragem de fora, foi uma arbitragem FIFA, não é uma arbitragem baiana, e tudo bem, mas estamos dentro do mesmo campeonato e existe uma lógica de que é melhor errar a mesma coisa um campeonato inteiro
do que você errar uma vez só. Porque se você está errando o campeonato inteiro, pelo menos você está tendo algum critério, por mais errado que seja, mas você está prejudicando todos igualmente, digamos assim. Mas se você erra uma vez só, alguém foi beneficiado, alguém foi prejudicado, e isso fere um pouco da justiça do jogo. E eu entendo completamente o torcedor do Vitória que está chateado com a não marcação do vermelho para o Everton Ribeiro nesse lance, mas venhamos e convenhamos que numa situação normal, muito provavelmente esse lance ficaria apenas como um cartão amarelo, ou seja, não teria a chamada do árbitro de vídeo, mas mesmo assim eu acho que é um lance que entraria assim numa mesa de debate, numa análise de um comentarista esportivo, de arbitragem, para falar se foi justo ou não, porque ele realmente tem um tom ali de polêmica, de questionamento, então completamente justa a chateação rubro-negra nesse sentido. Mas o fato é que o Neres, que estava envolvido nessa polêmica logo depois, foi protagonista, né, também do lance que gerou o segundo gol do Bahia, né? O Eric Pulga consegue arrancar muito bem, ganha dele na corrida, ele ainda tem a oportunidade de dar um passe para o lado para o Edu, mas não consegue dar o passe com a força necessária, o Edu não consegue fazer o domínio da bola também, o Eric Pulga retoma, faz o giro, chuta, marca, inclusive provoca, o que é completamente do jogo, não tem o que questionar aqui, faz parte, é brincadeira, a gozação sadia, o futebol é isso e tá tudo certo, mas o Neres falhando aí na jogada, né, porque tinha à frente do lance, poderia ter protegido melhor com o corpo, tomado uma decisão melhor, mas foi aí o protagonista aí, digamos, do lance que levou o segundo gol do Bahia ainda no primeiro tempo, né? Resultado muito bom para o Bahia no intervalo e ficaria ainda melhor logo no início do segundo tempo se o Lúcio tivesse convertido a cobrança de pênalti, né? Tem forma melhor de começar um segundo tempo do que com uma chance dessa de pênalti. Vale destacar também, mais uma vez, o lance do Neres com o Eric Pulga. Pulga muito participativo, muito proativo, correndo bastante, dando todo o suor, todo o sangue necessário na partida. E o Neres, mais uma vez, no lance negativo, aí cometendo a falta inquestionável dentro da grande área. Eric Pulga cai, pênalti pro Bahia e o Lúcio vai para a cobrança, né? Lúcio, que já fez gol de pênalti pelo Bahia, fez o gol que botou o Bahia na Libertadores contra o Atlético Goianiense, e dessa vez foi para a cobrança e não bateu bem. Conseguiu botar a bola ali no canto, mas o Lucas Arcanjo foi mais feliz, uma bola meia altura, não foi das melhores cobranças. Lucas Arcanjo defendeu a primeira penalidade dele na carreira, né? Não é algo que é muito de costume do Arcanjo fazer, o torcedor do Vitória pegava no pé sobre isso também, mas dessa vez aconteceu a defesa dele de pênalti num momento importantíssimo, né? Porque o próprio Carpini fala depois do jogo que esse lance talvez tenha sido a sobrevida que o Vitória precisava para a partida de volta, né? Até porque o jogo termina de fato no 2-0 para o Bahia. O segundo tempo todo é monótono, monotemático, no sentido de que o Bahia tem o controle, o Vitória, o controle no sentido de estar confortável dentro da partida, apesar do Vitória aparecer um pouco mais dentro do campo de defesa do adversário, mas ainda com aquela ineficiência, ainda com aquela inofensividade do primeiro tempo, e o Bahia teve as melhores chances, teve uma chance de perigo ali com o Cauli, que faz um bom giro dentro da grande área, leva perigo, tem a jogada do Nestor, que finaliza forte para a defesa do Arcanjo, tem também no finalzinho o Eric de cabeça, que quase faz o terceiro, então as chances do segundo tempo foram todas do Bahia, o Vitória muito pouco fez, um chute de média distância ali do William Oliveira, que nem passou perto de levar algum perigo para o gol do Marcos Felipe, então Vitória bastante ineficiente dentro dessa partida e com destaques negativos, além do Neres, que eu já citei pela responsabilidade em 2 lances capitais para o Bahia, tem que falar também do Fabri, né? O Fabri que começou essa temporada como um jogador bastante interessante, veloz, que cria alternativas para o ataque do Vitória, arrasta nos contra-ataques, mas muito mal nas tomadas de decisão. Tem pecado muito nesse aspecto, né? Não é o primeiro jogo que ele peca nessas tomadas de decisão, mas realmente parece que ele corre, esquece de raciocinar um pouco a jogada. Esse lance do Janderson foi um lance que beira o inaceitável, né? Porque o jogador já vem de uma correria, de um contra-ataque, já vem de tentar driblar 1, 2, 3 ali adversários. Tem muita gente na frente dele, não é que apareceu um carrinho do nada para bloquear, não, tem muita gente na frente dele e ele prefere bater girando todo desequilibrado do que dar o passe no lado, que para mim é incompreensível. O Janderson ficou extremamente irritado e completamente cheio de razão nesse caso, porque ele estava em perfeita condição de marcar o gol de empate. Então, Fabri também não foi tão feliz assim na jornada, não teve grandes oportunidades, acho que
foi pouco efetivo, pouco operante, como todo o time do Vitória hoje, que foi muitíssimo abaixo da média. Mas antes de falar disso, falar dos destaques positivos do jogo, que foram do Bahia. Obviamente difícil pontuar alguém que jogou bem do Vitória na Arena Fonte Nova, mas do lado do Bahia, Eric Pulga, o fantástico, o Pulguinha, partidaça, está se provando cada vez mais que é uma alternativa melhor do que Biel, né? Muitos questionavam aí onde é que ele estava nessa comparação com o ex-camisa 11, mas está jogando muita bola o Eric Pulga, muito voluntarioso, corre o jogo todo, se dedica durante toda a partida, não tem bola perdida e muito técnico também, né? Consegue fazer um gol excelente de ganhar na velocidade, depois de tomar a decisão correta, de fazer esse giro para cima da marcação. Tinha a opção do Lúcio com ele também, ele poderia ter optado por esse passe, mas ele tomou a decisão correta, fez o giro para cima do Neres e conseguiu fazer o gol numa bela finalização. E ainda teve a provocação, que eu acho que num tempo de futebol cinza que a gente vive, de que nada é permitido, tudo é proibido, acho que uma provocação sadia faz parte do jogo e é bacana também. E cria identificação com o torcedor, né, como o Kaique fez em 2023. Então, o Pulga, para mim, é o homem do jogo, por isso que está na thumb do vídeo também. Então, Pulga, para mim, foi excelente. Vale uma nota de parabéns também para o Gabriel Xavier, que fez o gol logo no início da partida, apenas o terceiro gol dele com a camisa do Bahia e o 100º jogo dele com a camisa do Esquadrão, ele que é cria da base, então imagino que tenha sido talvez a partida mais feliz da carreira dele até agora, né, pensando do ponto de vista individual, né, você marcar gol, sair zerado sem tomar nenhum gol, sem tomar cartão e ganhando um clássico de final de campeonato baiano, são muitos fatores aí, além dos 100 jogos, para tornar essa partida inesquecível para o camisa 3 do Bahia, que vem jogando muito bem já e não é de hoje, né? Gabriel Xavier realmente jogando muita bola e em contraponto, adicionando só um ponto à questão do Neres, quando você vê a falta que o Wagner Leonardo faz e vê que o Neres ainda hoje aparece como o principal sustentáculo da defesa, isso acaba ficando, acho que ainda um pouco mais dolorido para a torcida rubro-negra, porque falta realmente um pilar ali na defesa nesse momento, alguém que passe confiança, que passe solidez, e o Neres nessa noite não conseguiu apresentar isso num clássico importantíssimo. Falando de outro destaque negativo, que eu acho que é importante pontuar, porque vão tocar muito nesse ponto aí ao longo da semana, o técnico Thiago Carpini, né? Não tem como fugir, estatísticas dele no clássico Bavi são preocupantes para a torcida do Vitória, porque são 3 clássicos sem vencer, além disso, 3 clássicos sem marcar e 2 clássicos sem sequer chutar certo no gol. Isso é para mim o mais inacreditável de tudo, porque o clássico Bavi é um clássico de equilíbrio, é um clássico que as duas equipes têm chances, etc., mas não tem sido assim com o técnico Thiago Carpini. A gente já tinha se acostumado a ver o Vitória um pouco mais atrás, esperando para sair em contra-ataque, mesmo sob a gestão do Condé, mas era um Vitória que levava perigo todo o jogo, mesmo quando perdia, como perdeu na Copa do Nordeste do ano passado por 2-1, era um time que competia, que chegava no ataque, mas com o Thiago Carpini o Vitória tem sido pouquíssimo operante no clássico Bavi, e é claro que clássico tem um peso diferente, né? Então a batata dele começou a assar. Não digo para vocês que é hora de pensar em demissão, mas colocaram no forno a batata do Thiago Carpini, sabe? Porque perder por 2-0 para o Náutico, depois perder por 2-0 o Clássico Bavi, agora vem uma sequência muito importante, que é confronto direto pela liderança da chave na Copa do Nordeste contra o Sport no Barradão, depois clássico no Barradão, valendo aí sim o título do Campeonato Baiano. São 2 jogos que são fundamentais para a permanência dele, para o sossego dele de todo o elenco, porque se vierem mais 2 derrotas, eu acho que vão começar a pedir a cabeça do treinador de forma mais generalizada, né, de forma massiva. E aí vai ficar complicado para a direção rubro-negra também, porque vem Campeonato Brasileiro por aí, pode se repetir o roteiro de 2024, quando o Vitória troca o comando bem na entrada do Campeonato Brasileiro, com o Condé fazendo um péssimo início de campeonato. Então eu acho que o Thiago Carpini tem que dar uma resposta rápida, e não é dizer que, não, são 2 jogos em que as coisas não funcionaram, não. O Vitória vinha de 22 partidas sem perder, mas vinha de 22 partidas de desempenhos questionáveis. Tem uma outra partida que o time se destaca, tem a goleada contra o Colo-Colo na Fonte Nova que o time vai muito bem, tem jogos que o Vitória faz que convencem, mas são poucos. São poucos, você pontua ali com os dedos de uma mão.
E na maioria das vezes são jogos burocráticos que de coisa positiva que dá para falar é a competitividade. O Vitória sempre compete, sempre estava competindo muito bem. Mesmo nos jogos que não jogava bem, conseguia ou um empate, como num jogo contra o CRB, por exemplo, ou vencia, como vinha acontecendo em muitas dessas partidas. Então o Vitória se mostrou competitivo, e isso é importante. Mas você vir de 2 jogos com derrota, com o time praticamente inofensivo, criando pouquíssimo, é um sinal de alerta para se ligar, tendo em vista todo esse background aí de um time que não estava convencendo tanto assim. Do outro lado, o técnico Rogério Ceni teve uma jornada muito boa. Depois da partida ele inclusive protegeu o Lúcio Rodrigues, que eu acho que é uma decisão acertada. Acho que o Lúcio não jogou bem, não só hoje, como também contra o Boston, no jogo da volta. Perdeu muitas oportunidades lá, dessa vez não teve tantas assim, mas as poucas que teve acabou desperdiçando também. Perdeu o pênalti, é um ponto importante, né, porque é uma chance capital, seria 3-0, início de segundo tempo, poderia aí puxar para uma goleada, que para o torcedor do Bahia seria excelente, porque já lá se vão 37 anos que o Bahia não ganha do Vitória por 4 gols de diferença, então isso precisa acontecer o quanto antes, né, para que o torcedor solte aí essa carga, né, essa zoação que está guardada já há muito tempo. Mas Rogério Ceni protegeu o Lúcio, o que é importante, é um jogador muito bom, muito qualificado, com futuro, vem de 2 jogos ruins, mas tem tudo para reverter isso, acho que não é momento de ligar nenhum sinal amarelo, nem nada do tipo. E senti não só do Rogério, como de todo o elenco do Bahia, na zona mista inclusive, muito pé no chão sobre saber que tem um jogo de volta. Acho que a final do ano passado deixou o elenco um pouco calejado nesse sentido, porque ganhando de 2-0 no Barradão, toma virada para 3-2 e depois não consegue reverter a derrota na Arena Fonte Nova, perde o Campeonato Baiano. Então o Bahia viu do que o Vitória é capaz dentro do Barradão e imagino que não vai entrar com salto alto. A questão é que esse jogo da volta é muito complicado para o Vitória, no sentido de que contra o Bahia o time dificilmente está entrando em campo com uma postura ofensiva, está entrando em campo com uma postura de ganhar de 1, de 2, de 3. O Vitória muitas vezes tem jogado para esperar o Bahia, para contra-atacar, e é legítimo, é completamente compreensível no contexto em que tecnicamente o Vitória é inferior ao Bahia, isso é fato na minha opinião. Então, isso é compreensível, mas no contexto que terá no Barradão, eu não sei como isso vai se aplicar, porque eu não imagino o Bahia indo para cima afobado, de forma alguma. Acho que o Bahia vai esperar um pouco mais da atitude do Vitória, e aí, como é que esse jogo vai se organizar, não sei. Também não acho que o Bahia vai se retrancar, mas vai tentar fazer aquele jogo de controle, né? Se impor pela posse de bola, sendo o mais seguro possível. E o Vitória vai ter que arranjar aí contra-ataques, vai ter que arranjar criatividade, talvez com o Mateuzinho, quem sabe, mas não temos essa certeza. O jogador que faz muita falta para o Vitória, e esse jogo da volta tem um tom difícil para o Vitória, né? Mas mesmo assim, para o torcedor do Bahia fica aquele sentimento de que não girou a faca, né? E o Bahia, mais uma vez, teve a oportunidade de girar a faca contra o Vitória, de golear, e não conseguiu, de fechar o jogo já na ida e não fechou. Está aberto ainda para a volta. É difícil, muito, até porque são 10 anos que um resultado como esse não é revertido numa final de Baianão. A última vez foi em 2015, com o próprio Bahia, tomou 3-0 para o Vitória da Conquista na ida, ganhou de 6-0 na volta. E o Vitória, eu olhei aqui rapidinho, não encontrei registros disso nesse século, então seria um feito inédito para o Vitória, pelo menos nos últimos 25 anos. Claro que não é toda hora que isso acontece, você perder por 2-0 e ter que reverter, mas mesmo assim é um cenário que o Vitória vai precisar fazer pela primeira vez aí em 25 anos pelo menos, e o que mostra que não é uma tarefa fácil, não é uma coisa que se faz todo dia. Mas o fato é que se o Vitória mostrar a competitividade que mostrou em outros momentos, mostrar a raça que mostrou nos clássicos, principalmente do ano passado, né, afinal já são 5 clássicos sem vencer, o Vitória é capaz de buscar esse resultado. Só que o Bahia tem, talvez não a faca e o queijo na mão, mas pelo menos o queijo, ou pelo menos a faca, só não está sabendo girar. O ponto é esse. Fato é que tem muita coisa para acontecer no Barradão ainda, tem muito para a gente ver desse clássico no próximo domingo, e estarei aqui também para comentar um pouquinho sobre essa partida, sobre quem será o campeão baiano. Mas quero saber de vocês, está resolvido? Aproveito, meus amigos, para convidar vocês a participarem aqui do canal. A gente está voltando, tentando voltar aos pouquinhos. Manda para o seu amigo tricolor, para o seu amigo rubro-negro, e segue a gente aí para ficar por dentro aí de todas as opiniões. Vou falar um pouco mais além de futebol baiano, também um pouco de tudo de futebol, fazer esse cantinho da nossa resenha aqui, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.